palestrante de hoje, do NEF, é o Arthur Felipe Ferreira, ele de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. E na palestra de hoje ele vai falar um pouco de sua obra, Atlântica, mito em uma perspectiva espírita e científica. E o que o levou a escrever sobre esse assunto tão discutido, né? Inclusive da doutrina espírita. Arthur é professor e internacionalista, é autor e coautor de 3 obras espíritas, preferiu vários livros de colegas espíritas, além de ser divulgador e articulista há mais de 25 anos. Esteve envolvido em diversas funções em centros e associações espíritas em outras 2 cidades do estado do Rio de Janeiro. Os seus trabalhos visam resgatar a primazia do estudo das obras fundamentais da doutrina espírita, que isso vem bem de encontro com o NEF, né? Nas suas obras, ele tem apontado um retorno urgente às bases kardecianas da doutrina e um resgate de suas características verdadeiramente científicas e filosóficas, sempre em oposição ao sensacionalismo e fantasias que, infelizmente, ainda estão presentes em inúmeras obras lidas como espíritas. No livro de hoje, né, com esse tema, tem 5 capítulos. Atlântida, segundo Platão, os continuadores do mito de Atlântida, a água da fonte teosófica, Vril, quando a ficção inspirou o ódio, e a denúncia de Bert Frucko. Isso não quer dizer que ele vai falar de tudo isso, né? Mas ele vai trazer, né, Arthur? Hoje não dá. Quem sabe outros encontros a gente pode ir abrindo esse conhecimento aí. Mas está aí a palavra para você. Muito obrigado, Arthur. A gente está muito contente com a sua vinda aqui. Tá bom? Muito obrigado aí, Eliane, muito obrigado a todos pela calorosa recepção, uma satisfação estarmos aqui, né, compartilhando com um pouco dessa pesquisa que nós envindamos e continuamos, obviamente, atentos a quaisquer novidades que possam aparecer, uma vez que a ciência, né, que está sempre aí avançando, está sempre aí descobrindo novas coisas, né? E essa questão de Atlântida nos chamou a atenção inicialmente em função de algumas obras mediúnicas mencionarem essa questão de Atlântida, e nós já sabíamos que era uma questão controversa, então fomos pesquisar até mesmo para uma verificação daquilo que determinados espíritos estavam dizendo, né? Somos daqueles que propõem que tudo que venha do mundo espiritual deva passar sempre uma análise criteriosa, tal como nos recomendou Allan Kardec e todos os espíritos superiores que com ele se comunicaram. Não é porque veio do espírito X ou Y que nós temos que cegamente acreditar como se fosse reflexo da verdade, né? Nós temos o nosso papel, né? Não se trata aí, o espiritismo não é uma crença de fé cega, né? Propõe uma fé raciocinada e, como tal, temos que agir, né? Dessa maneira, propugnando sempre pela busca pela verdade, venha de onde vier. E essa questão de Atlântida é muito fascinante. Nós hoje daremos um enfoque mais filosófico, até mesmo porque estamos no ambiente de professores e estudantes da filosofia. Então, vamos focar bastante na questão da história da filosofia, da história em si, né? Mas sem, obviamente, abandonarmos a questão científica e também doutrinária, que ficará mais para o finalzinho.
Bem, é bom que se diga que a pesquisa séria sobre Atlântida nunca foi simples. Autores de ficção científica, filmes e outras obras criativas, né, da cultura popular acabaram meio que capitalizando a popularidade dessa história e, ao contrário do relato de Platão, com o tempo foram transformando a Atlântida em uma sociedade ultramoderna, inclusive com máquinas voadoras e tecnologia muito além da nossa. Essa é o que ficou no imaginário das pessoas. E depois, no final, nós vamos dizer de onde que surgiu isso tudo. E a maioria, né, inclusive foi feita uma pesquisa na Universidade de Chapman, nos Estados Unidos, que chegou à conclusão que a maioria das pessoas, provavelmente, né, isso ficou demonstrado, acredita que a Atlântida ou outra civilização semelhante já existiu. Então, nessa pesquisa que foi feita inicialmente em outubro de 2014, descobriu que naquela época, né, nesse ano aí, cerca de 63% das pessoas nos Estados Unidos concordavam fortemente com a afirmação, né, com a seguinte afirmação: antigas civilizações avançadas como a Atlântida já existiram. E esses números caíram só um pouquinho em outubro de 2018, quando eles descobriram que, daquela feita, 57% das pessoas nos Estados Unidos concordavam totalmente com essa mesma afirmação. Então, em outras palavras, né, eles parecem considerar consistentemente que cerca de 6 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, acreditam na existência de Atlântida, outra civilização tida como altamente avançada tecnologicamente como ela. Isso numa era posicionada e intitulada como Era do Bronze. Então, essas pessoas acreditam que na Era do Bronze poderia haver uma civilização mais avançada do que a nossa, que estamos em pleno século XXI, no ano de 2023. Então, esses números, pessoal, são absolutamente surpreendentes, considerando que a Atlântida, eu já adianto para vocês, né, não é um spoiler, mais ou menos, é pura ficção. Nós sabemos exatamente de onde vem a história, quem a inventou e de onde ele tirou sua inspiração. Então, seria mais ou menos, pessoal, como se em 2.500 anos, daqui a 2.500 anos, por exemplo, né, no ano de 4.000 e tanto, 4.000, né, 500 e tanto, 57 das pessoas em alguma civilização futurística qualquer acreditasse que a Terra-média do Tolkien, do Senhor dos Anéis, existiu. Isso é realmente surpreendente. No entanto, parece que há algo tão romântico nessa ideia de uma civilização perdida e altamente avançada que ninguém quer aceitar a realidade de que a Atlântida é totalmente inventada. E qual que é a verdadeira história da Atlântida? A história da Atlântida, pessoal, se origina, como vocês devem conhecer, né, enquanto professores e estudantes de filosofia, de uma série de diálogos escritos pelo nosso tão admirado e conhecido filósofo ateniense Platão, que viveu, né, como vocês bem sabem, entre os anos 429 e 347 a.C. E no primeiro diálogo, né, da série, que é intitulado Timeu, né, o diálogo de Timeu, ou com Timeu, começa com Sócrates, né? Eles retratam lá uma conversa com Sócrates, conversando com outros três indivíduos também bem famosos. O filósofo pitagórico Timeu, o político ateniense Critias e o general siracusano Hermócrates.
E aí, em Timeu, né, nos diálogos Timeu e Crítias, havia 4 pessoas presentes em uma discussão que também era uma contação de história. O Crítias, o Hermócrates, Timeu e Sócrates, como já dissemos. Então, embora tenha sido Platão quem escreveu o livro, ele próprio não foi mencionado como presente durante essa discussão, essa contação de história. Então, e essa discussão, ela está entrelaçada com histórias dos deuses, não, mitologia, tradições religiosas sangrentas e interpretações sociais. E se nós removermos tudo isso, nós ficamos com as seguintes informações que eu listei aqui. Né? Que Timeu e Crítias foram escritos por Platão em 360 a.C. 2, a história da Atlântida era conhecida por eles através de Solon, vou falar um pouquinho sobre ele, né? Aliás, eu já posso adiantar, para não perder o fio da meada. O Solon, ele foi um estadista, legislador e poeta grego. E aí ele é frequentemente creditado, né, como ele tendo lançado as bases para a democracia ateniense. Então, não é um qualquer, digamos assim, né? É uma pessoa realmente muito importante. E o Solon ouviu essa história de Atlântida, de sacerdotes egípcios, embora não tenha esse nome Atlântida, tá? A gente, inclusive, vai falar um pouquinho do nome. Existe uma história, mas não foi dado nome a esse lugar. Então, o Solon ouviu a história de sacerdotes egípcios que o visitaram e que afirmaram que os atenienses haviam esquecido sua verdadeira história porque suas civilizações haviam sido destruídas várias vezes por calamidades naturais. Aliás, aquela região ali é muito pródiga em calamidades naturais, vamos falar também um pouquinho nisso, e é aí que a ciência, né, entra, principalmente a arqueologia, a paleontologia, a geologia, né? Então, quando a gente fala de Atlântida, estava conversando com a Eliane sobre isso, a gente tem que ter um olhar multidisciplinar para nós chegarmos a uma conclusão mais acertada, mais próxima da realidade. E essa queda dessa civilização, digamos assim, desse povo, que Platão depois foi chamar de Atlântida, aconteceu durante uma guerra que ocorreu 9.000 anos antes dessa discussão que consta dos livros, né, dos diálogos, que é de 2.500 anos antes deles. Então, se a gente fizer a conta, data de 11.500 anos atrás. E esse evento ocorreu antes mesmo da época de Teseu. Vocês devem lembrar bem que Teseu foi o mítico fundador de Atenas. Atenas, que é a capital da Grécia, como todos nós sabemos, registrou uma história que abrange cerca de 3.400 anos, com a presença humana mais antiga, por volta do 11º ao 7º milênio antes de Cristo, só para a gente situar, né, no tempo. E essa guerra teria sido entre aqueles que moravam fora dos pilares de Hércules e aqueles que moravam dentro. E é bom ressaltar que os pilares de Hércules, ou de Hércules, aliás, são 2 pontos que os antigos gregos acreditavam marcar o limite do mundo conhecido. Isso eu digo, né, mostro no meu livro, o mapa do mundo, segundo os gregos. Para eles, o mundo se circunstanciava a uma pequena faixa de terra. Eles acreditavam, por exemplo, que um pouquinho além do Oceano Atlântico, havia uma espécie de despenhadeiro para o nada, né? Tanto é que quem se arriscava no oceano geralmente não voltava, é porque as embarcações não aguentavam, né? Porque o oceano, obviamente, tem condições muito mais difíceis de navegação do que ali o mar Mediterrâneo, que é muito mais calmo, né? Então, eles achavam que quem se aventurava para lá e não voltava que tinha caído numa espécie de abismo, né? Então, os pontos
que eles tinham são duas terras altas que se projetam, né, para o mar. Um desses pilares, né, um desses pontos, está posicionado no território britânico, né, ultramarino de Gibraltar, que fica no topo sudoeste da Europa, na Península Ibérica, e vai flanqueando a entrada ali do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é cercado, né, Gibraltar, na realidade, é cercado pelo mar Mediterrâneo e não tem contato com o Oceano Atlântico. Então, é importante a gente entender bem essa geografia aí, né? E o outro ponto, o outro pilar, é Jebel Musa, que significa o Monte de Moisés, que fica do lado africano do estreito, ou seja, no Marrocos. Então, o Sócrates observa que a sua discussão que ocorre com esse já mencionado, sobre a natureza do estado ideal, eles discutiam isso, né? Ele viu uma discussão muito grande em cerca do que seria o estado ideal, o deixou ansioso para aprender mais sobre como seria o estado ideal em ação e como ele interagiria com outros estados, né? Lembrando que aqui o mundo, né? O mundo deles eram divididos em cidades-estados. E ele propõe, então, para fins de entretenimento, que alguém conte uma história sobre esse estado ideal e as suas interações, como que esse estado ia interagir com os outros. E aí Hermócrates observa que Crítias conhece uma história assim e pede a ele que compartilhe essa história com Sócrates e Timeu. E aí o Crítias afirma que a história que está prestes a contar é certamente verdadeira, porque ele a ouviu do seu avô Crítias, quer dizer, é o mesmo nome, tá? O seu avô também se chamava Crítias. E o seu avô aprendeu a história do pai, que é o Dropidas, e soube da história do amigo, o renomado legislador Solon, que viveu, né? Percebe que os nomes se repetem, mas são outras gerações, né? Que viveu entre 638 a.C. e 558. E que vinha compondo um poema épico sobre o assunto que, na verdade, nunca terminou. E aí o Crítias afirma que o Solon ouviu a história, essa história toda do que seria Atlântida, dos sacerdotes egípcios da cidade de Sais, que é a antiga capital do Egito antigo, né, que fica localizada no delta do rio Nilo. E que esses sacerdotes sabiam da história porque tiveram acesso a registros históricos em seus templos, que remontam a pelo menos 9.000 anos. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui e para que vocês tenham algum recurso visual, né? Começar a compartilhar aqui o nosso... Deixa eu ver aqui. Opa, já está aparecendo para vocês aí? Tá, né? Então tá aí, ó, para título de visualização. Coloca só em apresentação. Pode de apresentação, Arthur, por favor. Pode de apresentação? Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo o slide, mas não está. Aquela ampulheta lá embaixo. Deixa eu ver aqui. O livrinho embaixo, Arthur. No livrinho embaixo é melhor. Livrinho? Tá, peraí, deixa eu... bem na barrinha de baixo da direita. Ah, tá. Modo de... Assim? Isso. Melhorou? Perfeito, perfeito. Ah, ótimo, beleza. Eu não estou muito familiarizado com o Zoom. Embora já tenha dado aula com ele, eu me esqueci. Já não lembrava mais como... Eu estou usando hoje o Google Meet. Ok, ótimo. Então, como vocês podem ver aí, né, só a título de... para que vocês tenham um recurso de imagem, né? Temos ali o Timeu Crítias, né? Ou a Atlântida, né? Como ficou depois conhecido, né? Então, dizíamos o seguinte, que essas histórias, né? Aí eu vou abrir
aspas aqui, como consta do próprio Timeu de Platão, né, os diálogos de Timeu. Diz lá, pois essas histórias falam de um grande poder que não foi provocado e que fez uma expedição contra toda a Europa e a Ásia, e a qual sua cidade, isto é, Atenas, pôs fim. Este poder veio do Oceano Atlântico, pois naqueles dias o Atlântico era navegável, segundo a história deles. E havia uma ilha situada em frente de Hércules, que é hoje conhecido como Estreito de Gibraltar. A ilha era maior que a Líbia, isto é, a África e a Ásia juntas, e era o caminho para outras ilhas. E delas você poderia passar para todo o continente oposto que cercava o verdadeiro oceano. Pois este mar, que está dentro do Estreito de Hércules, é apenas um porto, tendo uma entrada estreita, mas aquele outro é o mar real, e a terra circundante pode ser verdadeiramente chamada de continente sem limites. E aí, pessoal, há mais uma discussão, né, sobre a história da Atlântida em Timeu, mas a história continua principalmente no diálogo da sequência, que é o Critias, né, diálogos com Critias, no qual Critias faz um longo discurso, né, descrevendo o governo e a sociedade de Atlântida em grande detalhe. Infelizmente, o texto sobrevivente, né, digamos assim, do Critias, termina abruptamente no meio de uma frase. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo mover agora os... acho que sim. Bem, aqui, né, uma representação aí de Platão. E aqui, mais ou menos, como seria, né, a Atlântida, segundo essa descrição aí que nós vemos em Platão. Tá? E aqui nós temos um manuscrito medieval da tradução latina de Calcídio, do Timeu de Platão, o diálogo no qual a Atlântida é introduzida pela primeira vez. Ele termina meio que abruptamente. E aqui o Solon, né, uma representação do Solon, que nós já mencionamos, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os outros mitos de Platão. Né? Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Bem, então vamos pensar o seguinte, quais são os argumentos que geralmente existem vários argumentos, a favor de Atlântida efetivamente ter ocorrido. No meio filosófico, ou em relação à filosofia, existe a seguinte frase, né, a seguinte alegação, mas o Platão nunca inventaria essas coisas, ele nunca inventaria coisas. Pois bem, agora que a gente sabe que o próprio Platão, o que o próprio Platão diz sobre a Atlântida, né, e que está nesses livros, né, o que a gente faz com isso? Porque as pessoas que afirmam que a Atlântida realmente existiu, muitas vezes insistem ou tentam insistir que Platão era um filósofo sério e que ele nunca teria simplesmente inventado, né, uma história do nada e tentado fazê-la passar por verdadeira. Esse é o modo de pensar da maioria. Então, por exemplo, num livro, vamos ver se eu acho que eu tenho, inclusive a capa desse livro aqui, vou mostrar para vocês. Não está muito na ordem, porque eu falo de improviso, mas esse livro aqui, ó, chamado de Mistérios Antigos, né? Então, nesse livro, desses dois autores, o Peter James e o Thorpe ali, eles, por exemplo, esse livro é um best-seller, tá? Ele realmente foi muito, muito vendido, e ele foi publicado pela primeira vez em 1999. E aí, na página 32, nós encontramos o seguinte: embora Platão sempre tenha acrescentado sua própria inclinação ao material tradicional, ele nunca demonstrou ser culpado de fabricação por atacado. Vale a pena dar a ele o benefício da dúvida e, para fins de argumentação, investigar sua alegação. E o problema, pessoal, com esse argumento é que as pessoas que o fazem, né, claramente desconhecem, quer dizer, não sabem absolutamente nada sobre Platão ou do seu estilo filosófico.
inventar histórias elaboradas como a da Atlântida é exatamente o tipo de coisa pelo qual Platão é conhecido. O Platão não foi apenas um filósofo brilhante, ele também era um contador de histórias brilhante. Esse é o mesmo homem que, pelo menos de acordo com uma biografia, né, feita pelo Diógenes Laertius, chamada Vida e Opiniões de Filósofos Eminentes, segundo esse livro, segundo esse autor, o Platão originalmente queria se tornar um dramaturgo. Esse era o talento original de Platão, né? Ele queria se tornar um dramaturgo, trágico ainda por cima, né? Então, uma dramaturgia trágica. E aí ele conhece Sócrates, e então ele pega um outro caminho. Então, o que se reconhece é que Platão tinha uma espécie de alma de poeta e de teatrólogo, digamos assim. Então, inventar histórias muito elaboradas para ilustrar pontos filosóficos é algo que o Platão faz absolutamente o tempo inteiro. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Já mostrei um pouquinho, inclusive, já até passou ali. Olha, ó. O que nós temos no livro A República? Mitos, né? Mito da caverna, o mito de enfim, né? É a forma com que Platão trabalha para transmitir suas mensagens, inclusive de cunho ético-moral, né? Então, essa aí, né? Isso é um bom exemplo de como que Platão trabalhava. Então, na República, né? Somente na República, o Platão conta 3 histórias ficcionais muito famosas e também bastante elaboradas, que é a história do Anel de Giges, a alegoria da caverna, ou o mito da caverna, né? E o mito de E nenhuma dessas histórias é atestada em fontes anteriores ou independentes. Então, indicando o quê? Que Platão as inventou. Então, isso é muito importante a gente compreender. Sem isso, a gente vai cair, né, nas histórias que depois vieram contando por aí. Então, não apenas é comum o Platão inventar história, mas a história da Atlântida, em particular, compartilha muitos temas comuns com outras histórias que o Platão também inventou. Por exemplo, a história sobre Zeus dividindo os humanos primitivos em 2, né? Lá no Simpósio de Platão, não sei se vocês, alguns de vocês já devem ter lido. E a história de Atlântida se passa em tempos extremamente antigos, quer dizer, como nós já dissemos para vocês, né? Supostamente 9.000 anos antes dele, e que o próprio, né? Na época que o próprio Platão estava escrevendo. Então, Platão parece ter um fascínio pela ideia da antiguidade remota, e é um tema recorrente em muitas das suas histórias. Ao mesmo tempo, pessoal, é verdade que no Timeu, né, de Platão, o Critias insiste que a história da Atlântida é certamente verdadeira. Quer dizer, ele afirma, mas esse certamente já dá uma aliviada, né? E o Sócrates concorda com ele. Mas isso não significa que necessariamente Platão acreditava que a história era verdadeira ou que pretendia que seus leitores acreditassem nessa história, né? Então, a gente tem que lembrar que nenhum dos falantes desse diálogo necessariamente representa, né, o próprio Platão. E, além disso, todo o contexto narrativo no qual a história da Atlântida é contada é provavelmente ficcional. Não há evidências de que a conversa entre Sócrates, Critias, Timeu, Hermócrates, que o Platão descreve em Timeu, tenha ocorrido de alguma maneira. Então, realmente, de fato, né, embora a gente saiba que Critias, Hermócrates, Sócrates eram pessoas reais, porque são atestados, né, eles aparecem em outras fontes fora
dos próprios escritos de Platão. Em relação a Timeu, por exemplo, nós não temos a mesma certeza se era uma pessoa real, porque não há nenhuma menção independente a Platão que fale, que cite Timeu. Então, como é que a gente pode esperar levar a sério uma afirmação sobre uma história ser verdadeira, quando a própria afirmação é provavelmente ficcional, né? E aí, quais foram as supostas fontes de Platão? O que ele se baseou? Os crentes na Atlântida geralmente apontam para as supostas fontes de Platão, né, e argumentam que, pelo fato de Platão nos contar onde ouviu a história, isso já lhe daria credibilidade. Porque essa linha de argumentação tem várias falhas graves. O primeiro grande problema é o fato de Platão não nos contar suas fontes. Ele nunca diz nada sobre como aprendeu a história da Atlântida, porque no diálogo, toda a história da Atlântida é contada por Critias. Então, vale a pena, né, a gente pensar nessa cadeia de recontagem do mito de Atlântida descrito em Timeu, porque pode ser realmente bastante revelador para a gente. Critias não era apenas um político aleatório, ele também era o primo da mãe de Platão. E a mãe de Platão chamava Perictione. E como o próprio Platão, o Critias, era membro de uma das famílias aristocráticas mais proeminentes de Atenas. E em 404 a.C., depois que os espartanos derrotaram os atenienses na Guerra do Peloponeso, eles forçaram Atenas a desistir do governo democrático e impuseram o regime oligárquico pró-espartano na cidade, né? E cujos membros foram selecionados entre as famílias aristocráticas mais proeminentes de Atenas. E aí os membros mais graduados daquele regime, né, pertenciam a um grupo de 30 oligarcas, que mais tarde ficaram conhecidos como os 30 tiranos. Eu acho que eu também separei uma ilustração acerca dos 30 tiranos aqui, mostrar para vocês. Aí, ó, os 30 tiranos. Né? Essa é uma representação aí dessa verdadeira ditadura, né, que foi imposta ali aos atenienses. Né? E o Critias era o líder desse grupo, né, de oligarcas. Então, durante esse reinado do terror de 8 meses, né, essa foi a duração, né, desse reinado do terror sobre Atenas, os 30 tiranos, sob a liderança de Critias, executaram brutalmente algo em torno de 1.500 cidadãos atenienses sem julgamento. Eles executaram qualquer um que sequer suspeitasse tramarem uma traição contra o novo regime. Mas também executaram muitos atenienses ricos, só para que pudessem confiscar suas propriedades. Quer dizer, que nós chamaríamos hoje de tirania ou mesmo, né, algo próximo a uma ditadura. Mas você deve estar se questionando, mas o que tem essa história a ver com isso? Né? Nós logo vamos chegar lá. O próprio Platão registra na sua 7ª epístola, então nós estamos mostrando aí as fontes para vocês, né, que é muita coisa interessante, muitos registros interessantes de Platão. Então ele registra na sua 7ª epístola, que foi a única obra sem diálogo que sobreviveu, né, que foi encontrada, que ele, Platão, se simpatizou com o regime dos 30 tiranos devido ao fato de que seus parentes, né, alguns de seus parentes eram membros, né, desse regime aí, desse grupo. Mas depois ele ficou tão horrorizado com a violência do regime que ele, então, passou a não mais apoiar. Ele se voltou contra o regime. Né? Ele, inclusive, escreve o seguinte, ó, separei aqui. Platão diz, algum destes, isto é, os 30, eram parentes e conhecidos meus, e imediatamente me convidaram para compartilhar de suas ações, como algo a que eu tinha direito.
O efeito sobre mim não foi surpreendente no caso de um jovem. Eu considerei que eles iriam, é claro, administrar o Estado de modo a trazer os homens de modo de vida ruim para um bom. Então, eu os observei bem de perto para ver o que fariam. E vendo como eu fiz, que em muito pouco tempo eles fizeram o governo anterior parecer algo precioso como ouro em comparação, quer dizer, eles já estavam com saudades do governo anterior, né? Pois, entre outras coisas, eles tentaram enviar um amigo meu, o velho Sócrates, a quem eu dificilmente teria escrúpulos para descrever como o homem mais correto da época. Então, a admiração que ele tinha por Sócrates, né? Como algumas outras pessoas, para levar um dos cidadãos à força para a execução, a fim de que, quer ele desejasse ou não, ele pudesse compartilhar a culpa de sua conduta. Mas ele não os obedeceu, arriscando todas as consequências de preferência a se tornar um parceiro em seus atos iníquos. Vendo todas essas coisas e outras do mesmo tipo em uma escala considerável, desaprovei seus procedimentos e retirei-me de qualquer conexão com os abusos do tempo. Então, alguns estudiosos, pessoal, expressaram dúvidas sobre se a 7ª epístola foi realmente escrita por Platão, só que, mesmo que seja uma falsificação, ela é muito antiga e se foi realmente uma falsificação, foi feita por alguém que conhecia extremamente bem os escritos de Platão e a visão dos 30 tiranos, né? Então, os tiranos expressos nessa epístola realmente são retratados, né, nesses diálogos, né, que são geralmente aceitos como obras autênticas de Platão, né? Então, a gente pode ver aí que o Platão retrata Sócrates fazendo comentários desfavoráveis sobre os 30 em sua Apologia. E aí, em 403 a.C., o que acontece? Um grupo de contra-revolucionários pró-democracia, liderados pelo general Trasíbulos, derruba os 30. E aí o Critias foi morto em batalha e a democracia foi restaurada. Então, na época em que Platão estava escrevendo Diálogos de Timeu, Critias já estava morto há muitas décadas. Então, Platão, a gente pode perceber, provavelmente se lembrava dele como um parente que poderia ter se tornado um grande estadista, mas cuja ganância e crueldade o desviaram. Nós começamos, então, agora a entender a questão de Atlântida, quando ele fala de uma civilização, de um povo, que justamente devido à sua ganância, à sua crueldade crescente, ao seu materialismo, acaba sendo punida pelos deuses que acabam, né, ocasionando a sua destruição, num grande cataclismo. Então, isso provém da própria vivência de Platão, quando ele vê que pessoas que ele gosta, que ele amava, parentes seus, acabam caindo em função da ganância, da crueldade, da ânsia pelo poder. Então, vemos aí uma grande história em Atlântida de conteúdo moral, onde Platão, né, nos convida a valorizar as questões do espírito. Então, essa realmente é a grande força de Atlântida. Então, no Timeu, né, o Critias afirma ter ouvido a história da Atlântida do seu avô, que ouviu do seu pai. Olha a confusão armada. Só que a gente não sabe muito sobre nenhum dessas pessoas que ele cita, né? Mas sabemos bastante sobre a pessoa de quem o bisavô de Critias supostamente ouviu, que é Solon, que foi um dos reformadores sociais e políticos mais famosos de toda a história ateniense, como nós mostramos para vocês. Então, os atenienses reverenciavam o Solon como uma figura quase divina, devido à sua sabedoria e às suas reformas com visão de futuro. Mais ou menos como os americanos poderiam pensar do Abraham Lincoln ou do Roosevelt, né, como pessoas visionárias.
E ele também foi nos ancestrais de Platão por parte de mãe, então tinha aí um parentesco. Vários poemas líricos atribuídos a ele sobreviveram até os dias atuais, mas nenhum deles menciona qualquer coisa sobre Atlântida. Então, de acordo com o livro que eu mostrei para vocês, né, Diálogos com Timeu e Critias, o Solon supostamente aprendeu a história de Atlântida em Sais, dos sacerdotes egípcios, que supostamente leram isso nos registros de 9.000 anos, como eu já falei para vocês. Então, o Egito, na época de Platão, era visto pelos gregos como um lugar meio que distante, exótico, né? Mais ou menos a visão que algumas pessoas, alguns estrangeiros têm no Brasil, né? Dos jacarés atravessando a rua, todo mundo da praia o tempo inteiro, né? Então, essa era a visão que alguns gregos, né, tinham sobre o Egito. A visão que eles tinham sobre o Egito era algo como que era um lugar onde as pessoas podiam ir para aprender grande sabedoria e segredos místicos. Então, as histórias sobre a visita de Solon ao Egito remontam a uma época muito anterior a Platão. E há um historiador grego chamado Heródoto de Halicarnassos, que viveu entre 484 e 425 a.C., e registra que o Solon visitou o Egito em suas histórias. Então, é aí que a gente sabe, né, que realmente Solon visitou o Egito. E as histórias sobre outros filósofos e sábios famosos que supostamente estudaram no Egito também eram bastante comuns. Por exemplo, o contemporâneo de Platão, um orador ateniense chamado Isócrates, afirmou, por exemplo, que ninguém menos que o grande sábio Pitágoras de Samos havia estudado lá. Então, havia esse intercâmbio entre gregos e egípcios, né? Então, em última análise, né, mesmo se presumirmos que Platão não apenas inventou a história da Atlântida sozinho, e que ele realmente ouviu uma versão dessa história de Critias em algum momento, Critias poderia facilmente tê-la inventado. Aliás, o avô de Critias pode ter inventado, ou seu bisavô, o Solon, ou os sacerdotes egípcios, ou quem quer que tenha escrito sobre a Atlântida nos registros dos sacerdotes. Então, essa linha de transmissão é tão longa, ela é tão complicada, que há literalmente mais de meia dúzia de pessoas diferentes que poderiam ter inventado a história de forma plausível. E a reputação de todas essas pessoas e desses lugares supostamente envolvidos na transmissão da história de Atlântida questiona ainda, né, faz a gente questionar ainda mais a sua veracidade. Então, imaginemos assim o seguinte: um contador de história de hoje em dia chegasse para a gente e dissesse o seguinte: oi, olha só, eu ouvi uma história sobre um continente perdido do primo da minha mãe, e esse primo da minha mãe era um perverso assassino em massa, que ouviu do seu avô, que ouviu do seu pai, que ouviu dos seus parentes próximos, que era amigo pessoal do Abraham Lincoln, isso se fosse hoje em dia, né? Que ouviu de um estudioso em Timbuktu, no Mali, que leu sobre isso em um manuscrito de 9.000 anos de idade. Vocês acreditariam nele? É claro que não, né? Ainda mais que nós temos a questão do telefone sem fio, né? Quando começa uma história aqui, ela termina completamente diferente de como foi originalmente contada, né? Então, esse é exatamente o mesmo nível de credibilidade, né, que a gente está falando aqui sobre essa história toda, e por algumas razões, alguma razão, as pessoas estão mais dispostas a acreditar em Platão, em sua palavra, do que estariam se alguém tentasse inventar esse tipo de história maluca hoje. Então, esse é um exemplo claro de pessoas dispostas a acreditar em algo inerentemente incrível só porque um filósofo famoso disse, só que eles retiram isso do contexto que nós estamos passando para você. Então, para vocês, né? Com toda a probabilidade,
Então, Platão realmente pretendia que toda essa narrativa de enquadramento dessa cadeia de origem em Timeu fosse apenas um pano de fundo literário, né, para a sua história. Né, que ele nunca, na verdade, pretendeu que essa história fosse levada a sério, né, porque está dentro do mito. Né? É preciso que as pessoas entendam o que era o mito, que era uma mistura de fatos, né, fatos reais, e fantasia, e criação, e imaginação. Isso é muito importante. Esse era o approach de Platão. É assim que ele comunicava as suas ideias. Né? Bem, então nós vimos aí, né, toda essa questão que envolve a história de como que Platão né? Só que esse relato do Platão sobre a Atlântida, em Timeu e Critias, que eu mostrei aqui para vocês, não é o único relato sobrevivente de Atlântida desde os tempos antigos, mas é o mais antigo, tá? Então, começa realmente com Platão. E a gente pode ter certeza de que todos os outros relatos antigos sobreviventes de Atlântida são derivados, de uma forma ou de outra, de Platão. Né? Então, existem também coisas antigas, mas todas derivam de Platão. Né? Então, isso significa o quê? Que, embora a história de Platão não seja tecnicamente o único relato antigo que nós temos de Atlântida, é o único relato de Atlântida que realmente importa para fins históricos. Tá? Por que nós estamos falando isso? Porque alguns defensores da Atlântida tentam alegar que há outro relato de Atlântida anterior a Platão. E essas pessoas apontam para um poema escrito, bom, nós vamos mostrar, inclusive, ele para vocês, por volta do final do século V a.C., pelo poeta grego, né, obviamente, Helánicos de Lesbos, que se chama Atlantes. Vejam bem, antes de Platão, olha que maravilha, né? Um poeta chamado Helánicos de Lesbos fala sobre a Atlântida, né? No seu poema. E esse poema está agora, né, está quase que completamente perdido, mas sabemos que existiu porque há referências a ele em fontes antigas sobreviventes. Nós retiramos aqui, nós vamos mostrar para vocês o que sobrou desse poema. Em algum lugar dele aí, em grego, que nós não sabemos exatamente, talvez seja ali na terceira linha, né, existe a palavra Atlantis, né, em grego. Né? E aí é que entra essa questão, né? Porque, na verdade, esse poema, né, na verdade, não está falando, né, essas pessoas afirmam, né, que o Helánicos de Lesbos escreveu esse poema sobre a cidade perdida de Atlântida, só que eles não fizeram uma pesquisa muito aprofundada para alegar isso. Então, todas as evidências indicam que o poema do Helánicos de Lesbos não era sobre a cidade perdida descrita por Platão, mas sobre um assunto totalmente diferente. A confusão surgiu do fato que o nome grego Atlantis vem de Atlas, que é um nome, vocês bem sabem, de um titã na mitologia grega, né, que dizem, né, ele aparece, né, sustentando a terra, mas na verdade é sustentando o céu. Tá? A mitologia diz que é sustentando o céu no extremo oeste. Porque hoje em dia o Atlas ele é interpretado como sustentando a terra, mas não é isso que os antigos gregos acreditavam. Né? Então há um equívoco aí que surgiu de uma má interpretação da iconografia tradicional do Atlas. Então, eu vou mostrar até aqui para vocês. Ó. Né, como que o Atlas é representado. Aí, ó. Ele hoje é representado como segurando aí a Terra. Então, a razão pela qual a cidade perdida de Platão, Atlântida, recebeu um nome foi justamente a partir de Atlas. Porque, de acordo com Platão, ela estava localizada no extremo oeste,
no que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, que também recebeu o nome de Atlas. Então, a referência mais antiga ao Oceano Atlântico, em associação com Atlas, vem do livro As Histórias, que foi escrito por volta de 420 a.C., pelo historiador grego Heródoto de Halicarnassos. E, além disso, né, de acordo com o relato de Platão, o primeiro príncipe da cidade de Atlântida, filho do deus Poseidon e da mortal Cleito, chamava-se também Atlas, presumivelmente, né, em homenagem ao Titã, ao Titã, semideus, né, do mesmo nome. Né? Então, é tudo uma referência, né, à mitologia, o que também nos demonstra, né, que é um conto épico com bom percentual aí de mitologia envolvido. Né? Bem, essa é basicamente a história em relação à parte da filosofia e do retrato da situação toda, né? E existe aí uma certa incoerência geográfica, o que demonstra que Platão não se preocupava em tornar aquilo crível, que são as incoerências geográficas, né? Então, o Platão, por exemplo, afirma que o Estreito de Gibraltar é intransitável, porque há um enorme baixio de lama. É assim que ele se refere, né? Logo depois de onde a Atlântida afundou no oceano. Só que isso não corresponde à realidade. Esse baixio de lama que Platão descreve não existe. Tanto é que navios modernos, muito maiores do que as embarcações daquela época, passam facilmente pelo Estreito de Gibraltar todos os dias. Né? Então, uma questão geográfica aí criada por Platão. E, de fato, né, os cientistas mapearam o fundo do oceano, né, na área logo após o Estreito de Gibraltar, que seria aí a localização dada por Platão, e não encontraram nenhuma evidência geológica ou arqueológica de qualquer tipo para apoiar a afirmação de que já houve uma enorme ilha ou continente localizado nessa área. Então, nós fomos atrás disso aí, do que os grandes oceanógrafos disseram, inclusive o Ballard, né, que inclusive é mencionado no meu livro, que foi que encontrou o Titanic, né, que é o tema do momento, né, foi ele que encontrou o Titanic, desacredita completamente nessa história de Atlântida, assim como vários outros cientistas de outras áreas que nós podemos recolher a opinião. E aí, alguns defensores da Atlântida, já que não encontraram nada ali, hoje tentam argumentar que Platão poderia estar falando sobre as Américas. Mas isso não é plausível, já que as Américas não se encaixam na descrição de Platão de Atlântida de forma alguma. Então, por um lado, Platão afirma que a Atlântida estava localizada logo além do Estreito de Gibraltar, né? Tão perto do estreito que o mar além do estreito poderia ser considerado apenas um porto. Então, estava pertinho ali. E as Américas estão muito distantes. Né? Então, como dizíamos, as Américas, por outro lado, estão localizadas no extremo oposto do Oceano Atlântico. Né? Quando a gente vai no Google, a gente vê que a distância de Gibraltar, né, até, por exemplo, a Virgínia, nos Estados Unidos, é de aproximadamente 6.349 quilômetros. Né? Não se tinha nem acesso a isso. Eles sequer imaginavam que as Américas podiam existir, mesmo porque não conseguiriam chegar até lá. Não havia tecnologia nas embarcações para fazer a travessia do oceano. Então, isso tudo é ignorado por quem defende a existência de Atlântida. Né? Eles pegam justamente aquilo que eles querem, né, que possivelmente os favorecem. Né? Então, realmente é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista geográfico. Né?
E também, lá no Critias, que eu mostrei para vocês, o Platão afirma que a Atlântida tinha a forma de um círculo. E ele descreve a capital de Atlântida como sendo composta por um anel de 3 ilhas circulares no meio, né, ali no continente Atlântico, com uma ilha no meio, com um porto ao redor. Né? Então, é uma coisa meio que concêntrica, né? Uma ilha concêntrica. E nada disso soa, por exemplo, como uma descrição das Américas, né? Não tem absolutamente nada a ver. Então, não há dúvida razoável sobre o fato de que a Atlântida descrita por Platão não poderia ter existido. No entanto, algumas pessoas estão tão desesperadas para afirmar que a Atlântida pode ter existido, de alguma forma, que tentaram argumentar, por exemplo, que talvez o relato de Platão fosse confuso e que ele estivesse realmente falando sobre algo diferente do que parecia estar falando. Então, uma das afirmações mais populares, inclusive que é o que eu utilizo no meu livro, que é uma das mais aceitas, é que talvez o Platão, quando escreveu sobre sua história de Atlântida, né, sobre Atlântida, ele estivesse pensando na civilização minoica, que floresceu nas ilhas do Mar Egeu por volta de 2700 a.C. até cerca de 1100 a.C. E aí teria atingido seu auge durante o período chamado de Neopalaciano, que durou cerca de 1750 a.C. até cerca de 1490 aproximadamente antes de Cristo. Essa civilização minoica parece ter sido centrada, principalmente, ou encontrada na ilha de Creta, que é a maior de todas as ilhas do Mar Egeu, e a mais famosa, né? Tem muitos turistas por lá, muito turismo, e onde os arqueólogos modernos descobriram as ruínas de extensos complexos de edifícios, que eu vou mostrar para vocês. Os arqueólogos normalmente se referem a esses complexos como palácios, tá? Por isso que o nome da era ali leva esse nome, né, que se refere a neopalaciano, né, período neopalaciano. Mas esse termo é um tanto enganoso, já que as pessoas modernas geralmente associam, né, hoje se associa palácios a residências reais, e, na verdade, não se sabe realmente se houve um monarca que viveu em algum desses chamados palácios, tá? Então, tudo que a gente pode dizer sobre eles é que esses palácios teriam uma espécie de função administrativa, tá? Não é algum rei que morava lá, nada disso. Né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês essas escavações lá dos minoicos. Ó. Fotografia da entrada para o Palácio Minoano na ilha de Creta. Aqui nós vemos aqui mais escavações, né? Mais sítios arqueológicos. Vejam bem que sobrou lá do povo minoico, né? E aqui nós temos a fotografia da escavação arqueológica em andamento do assentamento minoico em Tera, no sítio de Acrotiri. Né? Opa, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Né? Já estamos terminando, 1h30, não é isso, Elaine? Mais ou menos? Mais ou menos, pode ser isso. Já estamos aí chegando aos nossos finalmente. Uhum. Obrigada. Então, eu mostro isso no livro, que há uma grande possibilidade, né, dessa civilização minoica que foi destruída por um vulcão chamado Tera, né, ter inspirado essa história toda, né, já que era um povo bastante assim progressista no sentido do comércio, né, muito trabalhador e muito até um pouco avançado, mas não avançado ao ponto, por exemplo, como pensam alguns, né, de superarem o que nós temos hoje em tecnologia. Isso é absolutamente impossível, ainda mais, né, em épocas tão recuadas. Né? As pessoas acham que o que nós temos hoje surgiu do nada e foi preciso, né, muito conhecimento aí sendo gerado para que nós chegássemos à nossa situação de hoje. Né? Então, eu
essa não é a única teoria, mas é a mais aceita, de que houve certa inspiração de Platão, né, no que aconteceu com o povo minoico, com essa erupção vulcânica que é tida pelos geólogos como correspondente a muitas bombas atômicas, inclusive as cinzas, né, que surgiram dessa erupção vulcânica foram levados pelo vento e enxergados até a China. E é bem possível que isso tenha, inclusive, obscurecido a luz do sol, o que causou um grande problema para muitas nações ali, muitos povos, porque eles dependem do sol, inclusive para a agricultura. Bem, nessa parte final do nosso estudo de hoje, focamos mais aí na parte filosófica, um pouquinho aí na parte da ciência, mas vamos mostrar para vocês como que depois disso tudo evoluiu, entre aspas, né? Não houve evolução nenhuma, muito pelo contrário, houve deturpação dessa história toda de Atlântida. E é isso que eu demonstro também no livro, que eu coloquei aqui num infográfico para que as pessoas pudessem, de uma maneira mais rápida, entender a história. Vamos lá. Então, em 428 a.C., o que nós hoje falamos mais, né? Platão foi o primeiro a registrar a história de uma terra destruída por um cataclismo, criando assim o mito de Atlântida, criada pelos deuses e depois por eles destruída. Em 500 depois de Cristo, já em Alexandria, foi então a vez de Cosmas Índico Pleustes, né? Que nome mais estranho, considerar a história de Atlântida uma versão distorcida do dilúvio bíblico. Então, ele meio que atrelou uma coisa com outra, né? Ele achou que tinha uma coisa a ver com outra. Mas tudo bem, até aí ainda vai. Em 1626, na Inglaterra, foi a vez de Francis Bacon, conhecido, inclusive, escrever o romance Nova Atlântida, descrevendo Atlântida como uma civilização avançada, foi o primeiro a fazer isso, localizada, vejam só, no Oceano Pacífico, próxima ao Peru. Quer dizer, uma localização completamente diferente do que aquela dada por Platão. Né? Que não teria como Platão, inclusive, falar ou ninguém falar naquela época de algo ocorrido no Oceano Pacífico, né? Nós mostramos no livro qual era o mapa mundi dos gregos naquela época, e era algo muito pequeno, né? Em 1664, Athanasius Kircher cria um mapa de Atlântida de modo a validar a estranha tese de que a Terra tem um corpo semelhante ao nosso. Foi o Athanasius Kircher que o primeiro a falar sobre a civilização intraterrestre. Então, eles tinham umas ideias malucas que, inclusive, alguns acreditam até hoje. Nós temos, inclusive, vídeos sobre essa tese maluca da Terra Oca, que é defendida aí por muitos espíritas, por incrível que pareça, espiritualistas. Em 1679, o Olof Rudbeck afirma em seu livro Atlântica que sob a superfície da Suécia existiu a Ilha dos Deuses, a velha Atlântida. Opa, vocês estão conseguindo me ouvir? Que o vizinho começou com a... Ah, sim, né? Beleza. Tem uma furadeira aqui agora. Então, vamos lá. Em 1679, foi a vez do Olof Rudbeck, da Suécia, afirmar em seu livro Atlântica que sob a superfície da Suécia existiu a Ilha dos Deuses, a velha Atlântida. Em 1700, o Nicolas Sanson afirma que as Américas são a antiga Atlântida, dividindo-as como os 10 reinos de Platão. Então, o Nicolas Sanson revive começa a falar dessa ideia de que Atlântida são as Américas. Nós vimos que não tem a menor possibilidade. Em 1780, Jean Rinaldo Carli escreve uma obra para defender a tese de que sua península havia sido a principal colônia da Atlântida na Europa. Vamos prosseguir aqui rapidamente. Já em 1760, Jean-Sylvain Bailly, que era prefeito de Paris, argumentava que a Atlântida era a raiz da civilização e que inventara as artes e as ciências e civilizara o Oriente.
Os Brahmanes teriam sido atlantes que falavam sânscrito. Foi o precursor do mito ariano. Foi aí que começa a influenciar no movimento espírita, porque o que acontece? A Helena Blavatsky, né, pega essa história do Jean Sylvain Bailly e aí desenvolve a questão do mito ariano. Né? Ela fazia isso, essas ideias, ela buscava, ela pescava de outras pessoas e incorporava a teosofia. E, aliás, boa parte dessas teses é reproduzida no livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, só que Edgar Armand não fala de onde ele tirou isso. Na verdade, ele tirou da teosofia, né? E para não pegar mal no movimento espírita, ele simplesmente não menciona a origem, né, a fonte disso tudo. Ele que era um grande admirador, né, dos ditados teosóficos. Em 1793, na Inglaterra, William Blake advogava que os sobreviventes da Atlântida teriam ido parar na Inglaterra após um dilúvio. Então, é cada um puxando a sardinha para o seu lado. Em 1877, Helena Blavatsky, fundadora da teosofia, se inspira em Jean Sylvain Bailly e cria a tese das 5 raças raiz, sendo a raça Atlante a terceira e a raça ariana sua sucessora. Essa questão de raça hoje, nós sabemos, não faz o menor sentido. Não houve raça raiz coisíssima nenhuma. Tais ideias, mais tarde, inspiraram grupos nacionalistas alemães que viriam a colaborar na formação do Partido Nazista. Isso a gente também desenvolve no nosso livro. Em 1882, foi a vez do Ignatius Donnelly basear-se na crença de que o relato de Platão sobre a Atlântida era factual, quer dizer, esse aí foi um dos grandes responsáveis, né, para alavancar essa ideia de que Platão falava a verdade ali, e que na verdade não era um mito. E estabeleceu que todas as civilizações antigas descendiam daquela terra perdida. E até hoje, né? Porque os maias, os incas, os astecas, os egípcios, todos derivam da Atlântida. Foi ele que começou com essa história toda. Seu relato caiu nas graças da Helena Blavatsky e demais teosofias. Então, novamente, Helena Blavatsky criava as coisas, mas sempre baseado, geralmente, em relatos ficcionais e livros de realismo fantástico, que é uma predecessora da ficção científica atual. Em 1896, William Scott Elliott, que é seguidor da teosofia, ele que é um indiano, publica o livro Atlântida e Lemúria, Continentes Desaparecidos. Então, eles vão alimentando essa história. Em 1938, o sensitivo Edgar Cayce prevê, em 1938, que a Atlântida seria descoberta entre 68 e 69. Erra flagorosamente, como na maioria das vezes, e que emergeria por volta do ano 2000. Bem, nós já estamos em 2023 e a Atlântida não emergiu de lugar algum. Terminando, em 1939, e aí que entra um pouco do nosso movimento espírita, que a gente não pode nem chamar isso de espiritismo, o espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, cita a existência de Atlântida e seu afundamento na obra A Caminho da Luz. Isso é muito, mas muito sério. 16 anos depois, aos caravaneiros da LBV, fizemos um vídeo recentemente sobre isso, ele reafirma esta informação. Então, a gente percebe aí, né, que os espíritos, por vezes, falam daquilo que desconhecem ou têm as suas opiniões pessoais, que não necessariamente exprimem a verdade. E aí, em 1949, Edgar Armand, influenciado pela teosofia de Blavatsky, Edgar Cayce e Emmanuel, passa a defender a existência de Atlântida em sua obra Os Exilados da Capela, em que prevê seu reaparecimento por ocasião da aproximação do astro intruso. Também tratamos disso lá no nosso canal. Em 1954, Ercílio Mais, espiritualista, admirador de Edgar Cayce e das correntes orientalistas, atribui a um espírito de oriental chamado Ramatiz ditados que citam a Atlântida como um continente perdido há 37 mil anos na obra Conexão de Profecias, depois rebatizadas de Mensagens do Astral.
Em 2010, o universalista Roger Bottin lança uma trilogia romanceada sobre a Atlântida, alegando serem recordações de suas vivências passadas. Então, aí a gente vê um indício de como que essas obras, muitas obras, que nós, às vezes, achamos sejam de origem mediúnica, por vezes, nem são. São apenas relatos criados por seus autores, e eles, para darem mais credibilidade, dizem que são, né, de origem mediúnica. E, por fim, mais recentemente, nessa linha aí cronológica, tivemos a palestrante Mônica de Medeiros, que diz canalizar extraterrestres e afirma em sua obra Nova Terra, Nova Raça Humana, que a Atlântida e a Lemúria emergirão em função da mudança dos polos magnéticos. Então, vemos aí várias versões, todas coisas requentadas, né, de histórias antigas contadas por indivíduos, né, que, por vezes, por razões meramente literárias ou até mesmo político-ideológicas, né, quiseram reviver a Atlântida para, de algum modo, se beneficiarem. No caso da ideologia, é para dizer que as suas nações eram como que sucessoras da Atlântida, que teria dado origem a tudo. Bem, pessoal, agradecemos aí, né? Chegamos ao final aí da nossa exposição. Agradecemos aí pela paciência, né? Porque é uma história que não para aí, nós até sintetizamos o máximo possível, mas dando ênfase aí a questão de Platão, porque, afinal de contas, foi em Platão que tudo começou. Só tenho a agradecer aí a paciência e a presença de todos aqui no dia de hoje. Bom, quem quiser perguntar alguma coisa para o Arthur, se sinta à vontade. Quem quiser questionar tudo, o Arthur vai responder para nós, né, Arthur? Eu deixo para você. Muito bem-vindos às perguntas. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Está me ouvindo? Bom dia, Antônio. Estou ouvindo, sim. Muito boa sua apresentação. Parabéns pelo trabalho. Foi uma ótima exposição comigo aqui. Em 1h30, tanto conhecimento. Tem que até demorar um pouco para dialogar, para absorver tudo. Tem que ler seu livro para entender bem melhor essa sua apresentação, mas já foi muito instigante, foi muito boa. Queria perguntar para você, foi a primeira fase que você falou aqui, né? Você falou que 60% quase da pesquisa lá das pessoas afirmam acreditar nisso, né? Qual que é a sua opinião para esse resultado, assim, né? Obviamente, você percebe que a história foi remontada várias vezes, foi cada vez mais sendo, né, açucarada para ficar mais, talvez, deglutível aos interesses de cada um. Mas queria que você fizesse um paralelo. Por que as pessoas acreditam? E um paralelo hoje que a gente tem hoje muito comum, hoje de acreditar nas fake news, né? As desinformações que rolam na internet, todo mundo também pega e acredita. Você acha que isso acontece? Isso é um paralelo e essa história vem sendo remontada e sendo acreditada há séculos. Isso não é efeito, quer dizer, nosso de agora, né? É um efeito que vindo ao longo do tempo a gente pegar qualquer informação, acreditar e replicá-la como uma verdade. Qual a sua opinião sobre isso? Perfeito o seu questionamento, Antônio, porque, como nós demonstramos, essa é uma história que vem sendo recontada e requentada há muitos anos, né? Então, o que acontece? Muitos exploraram esse assunto, inclusive de maneira mais contemporânea, misturando isso a crenças, a religião, ao esoterismo, né? E nós sabemos que são abordagens que são muito exploradas, né? Muita gente dá total credibilidade, né? Tivemos a Helena Blavatsky, os livros de Helena Blavatsky, pessoal, no século XIX, foram uma verdadeira coqueluche. Inclusive, o Le Marie abre as portas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e da Livraria Espírita para a teosofia e para Helena Blavatsky. Ele, inclusive, chega a fazer uma cerimônia de conversão à teosofia. Quem nos diz isso é Berthe Fropo. Foi amiga íntima do casal Allan Kardec e Amélie Boudet. Né? Inclusive, há artigos teosóficos na Revista Espírita, pós Allan Kardec, né? Pós o desencarne de Allan Kardec, provenientes da teosofia. Né? Embora a teosofia, enquanto movimento hoje, seja muito fraco, tenha poucos profitentes, essas ideias se espalharam. Né? Muitas das teses levantadas por Helena Blavatsky
pervagam por aí até hoje, as pessoas sequer sabem de onde vêm, né? Também há um outro fator, que é a comunidade científica, a comunidade acadêmica distanciada da população. É preciso que a ciência, os cientistas, enfim, todos aqueles que realmente militam a favor do conhecimento e não da fantasia, apresentem mais os seus trabalhos, né? Coloquem isso mais em evidência. O que está acontecendo em todas as esferas são as pessoas abraçando indivíduos sem qualquer compromisso com a verdade, que tiram da sua imaginação e relegando a ciência a segundo plano, inclusive dentro do movimento espírita. Quando nós geralmente abordamos questões que a ciência vem comprovando, as pessoas dizem para a gente o seguinte: mas a ciência sequer acredita no espírito, por que eu tenho que acreditar nela? Aí dá vontade de a gente falar assim, então quando você sentir dor, quando você tiver com uma doença, então você não pode ir no médico. Porque você está dizendo que como a ciência sequer abraça o espírito, ela não vale de nada? Então vemos aí